Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai prestar o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro. É com muita alegria e satisfação que nós daremos início hoje ao nosso curso de 160 questões comentadas e inéditas sobre a organização do Ministério Público do Rio, com base no edital para o cargo de técnico do Ministério Público, área administrativa. Essa é a nossa primeira aula, serão 20 questões divididas em 4 blocos de 5 cada. Esse primeiro bloco estou disponibilizando gratuitamente para vocês conhecerem o curso. Interessando, gostando, é só você passar no site www.eleitoralcombruno.com.br e adquirir o curso completo. Aí basta você observar a postagem das aulas a partir do cronograma de disponibilização. Ok? Você terá acesso aos vídeos, terá acesso ao material em PDF com todas as questões comentadas. Vamos então à primeira questão desse primeiro bloco? Vejam só. Com relação às premissas da Lei Complementar número 6 de 2003, vamos julgar as assertivas. Primeira, as decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, terão, independente de competência de outros poderes, total eficácia, plena e executoriedade imediata. Essa primeira assertiva ela está incorreta por conta desse trecho, independente de competência de outros poderes. Na verdade, o que prevê o artigo 2º, parágrafo único, é que deverão ser observadas, ressalvadas, as competências do Poder Judiciário, Legislativo e também do Tribunal de Contas do Estado. Tá bom? 2. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem econômica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Tem um errinho aqui também. O Ministério Público é sim uma instituição permanente, no entanto, defende não a ordem econômica. Então vamos corrigir aqui. A defesa é da ordem jurídica, regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Artigo 1º da nossa Lei Complementar número 106. 3. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao Procurador-Geral de Justiça, que a submeterá ao Poder Legislativo. Cuidado, galera! Realmente o Ministério Público vai elaborar a sua proposta orçamentária nos limites da LDO. No entanto, ele encaminha ao chefe do Poder Executivo. Portanto, o encaminhamento é ao governador do Estado do Rio, que assim ele vai submeter ao Poder Legislativo. Tá bom? Terceira assertiva incorreta, haja vista o que prevê o artigo 3º da lei. 4. O Ministério Público, segundo indícios da Constituição Federal, se vincula aos poderes judiciário e executivo. Opa, é claro que não. O Ministério Público ele tem autonomia, portanto não há qualquer vinculação aos poderes. Incorreta a número 4. Todas estão incorretas, por isso que o gabarito ficou sendo a letrinha A. Tá bom? Vamos à questão número 2. Analise os itens assinalando V para verdadeiro e F para falso, se atentando às disposições da Lei Complementar sobre o Ministério Público do Rio. Primeira assertiva. Seus recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual, serão utilizados em programas vinculados às finalidades da instituição. Facultada outra destinação. Não é possível outra destinação. Então, aqui, ao invés de facultada, é vedada outra destinação. Primeira assertiva, incorreta, porque fere o artigo 3º, parágrafo 2º. 2. Cabe ao Ministério Público, dentre outras, especialmente, a criação e extinção dos cargos de seus serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus servidores. Não é o Ministério Público que cria e extingue. O que acontece? O Ministério Público propõe ao Poder Legislativo criação e extinção. Ok? Onde que está isso? Artigo 2º, inciso 6º. 3.
Cabe também ao Ministério Público disciplinar a prestação de serviço público voluntário e gratuito, sem reconhecimento de vínculo empregatício, para fins de apoio a atividades institucionais, vedada a concessão de auxílio transporte e alimentação. Então, nós temos aqui facultada a concessão de auxílio transporte e alimentação. Então, veja mais um errinho aqui na terceira assertiva. O artigo é o 2º, inciso de número 16, tá bom? 4. A criação, extinção de cargos, fixação e o reajuste dos vencimentos dos seus membros são propostos pelo Ministério Público ao Poder Legislativo. Muito bem, a número 4 está verdadeira, segundo o que nós já até havíamos comentado, não é mesmo? Artigo 2º, inciso 5º. Então, a sequência ficou FFFV, o gabarito, letrinha A. Questão número 3. Quanto à organização do Ministério Público, considere as afirmativas no tocante às disposições da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio. Número 1. A Corregedoria Geral do Ministério Público é um dos órgãos da administração superior do Ministério Público. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, os órgãos de administração superior estão no rol do artigo 4º e a Corregedoria está lá no inciso 4º. 2. O Procurador-Geral de Justiça é, dentre outros, um órgão de execução do Ministério Público? Sim, atuando na Procuradoria-Geral, sendo o Procurador-Geral de Justiça, então, um órgão de execução. Artigo 6º, inciso 1º. 3. Os promotores de justiça são órgãos de administração do Ministério Público? Não, os promotores são órgãos de execução. Está lá no artigo 6º, pessoal, inciso número 5º. 4. O Colégio de Procuradores de Justiça é um dos órgãos de administração do Ministério Público? Não. O Colégio de Procuradores, ele estará dentro do rol dos órgãos de administração superior e também dos órgãos de execução. Então, 4 está incorreta. 5ª, as Procuradorias de Justiça são, dentre outros, um dos órgãos de execução do Ministério Público. Não, são órgãos de administração. Se eu estivesse falando procuradores, aí seria órgãos de execução. Então, qual está correto? Quais estão? 1 e 2, gabarito letra B. Questão 4. Assinale a alternativa incorreta, se atentando à Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, quanto à organização do Ministério Público. Letra A. Os grupos especializados de atuação funcional fazem parte dos órgãos de execução do Ministério Público. E aí, certo ou errado? Corretíssima. Aqui nós temos o artigo 6º, inciso 6º. B. As procuradorias e as promotorias de justiça também são órgãos de administração do Ministério Público. Muito bem, tanto as procuradorias quanto as promotorias. Artigo 5º, inciso 1º e 2º. Letra C. A Procuradoria-Geral de Justiça é um dos órgãos da administração superior do Ministério Público. Correto. Estão lá no artigo, anote aí, por favor, 4º, inciso 1º. D. O Conselho Superior do Ministério Público faz parte tanto dos órgãos da administração superior quanto dos órgãos de execução. Falei isso para vocês também. Está verdadeiro. O artigo aqui que nós temos para conferir é o artigo 4º, inciso 3º, e o artigo 6º, também inciso 3º. Sobrou a letra E. Os grupos especializados de atuação funcional, um dos órgãos de execução do Ministério Público, então só corrigindo aqui, tirar isso daqui, são providos por tempo certo e disciplinados em resolução do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo governador do Estado. O problema é quanto à aprovação. A aprovação ela é realizada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Então, órgão especial do Colégio de Procuradores, órgão especial do Colégio de Procuradores, conforme dispõe, anotem aí por favor, o artigo 6º, parágrafo único.
Então, a incorreta, letra E. Questão 5, para fecharmos o primeiro bloco. Dentre as alternativas, assinale a correta quanto às disposições da Lei Complementar número 106 sobre o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público. Esse procurador, como ele é eleito? Então vamos à letra A. Ele é nomeado pelo governador do estado, dentre integrantes da carreira, com mais de 3 anos de atividade, indicados em lista tríplice, formada mediante voto obrigatório, pessoal, plurinominal e secreto dos integrantes do quadro ativo da carreira do Ministério Público para um mandato de 2 anos, não permitida a recondução? Aqui nós temos vários erros que estão lá no artigo 8º para você conferir. Então, primeiramente, é nomeado pelo governador do estado? Sim. Então, a letra A está correta, a letra B já não pode ser, a letra C também não, a letra D pode e a letra E sim. Bom, tem mais de 3 anos de atividade, pessoal? Não, pessoal. É com mais de 2 anos de atividade. Então, não pode ser a letra A. A letra D diz que é com mais de 2 anos de atividade e a E com até 2 anos. Então, já peguei a questão, já peguei o gabarito. Então, é nomeado pelo governador, com mais de 2 anos de atividade, indicados em lista tríplice, formada mediante voto obrigatório, pessoal e plurinominal e secreto, dos integrantes do quadro ativo da carreira do Ministério Público, para o mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Gabarito vai ser a letra D. Tá certo? Essa foi a questão número 5. Nós fechamos o primeiro bloco. Passe no site, adquira o curso completo. E qualquer dúvida, mande para nós, para o e-mail e me siga também no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Bons estudos para vocês, até mais, pessoal. Tchau, tchau.